Olá, queridos alunos do ensino médio. Hoje nós vamos trabalhar uma temática de muito interesse para o nosso conhecimento, tanto relativamente aos estudos, ao aprofundamento, à continuidade da nossa formação escolar, quanto também conhecimento para a própria vida, já que nós estamos tratando, né, de assunto que diz respeito à nossa própria existência, que fundamenta a nossa existência, a nossa interação, a nossa sobrevivência, o nosso movimento, a nossa postura, a nossa proteção corporal. E hoje nós vamos tratar sobre a estrutura corporal através do sistema esquelético. Ou seja, o que é o sistema esquelético? É todo o conjunto dos ossos que compõem o nosso organismo, que são, por sua vez, resultado de milhares e milhares e milhares de anos, né, da evolução a partir daquilo que a gente já tem estudado, assim, dos seres vivos. Então, nessa aula, a nossa proposta é alcançar essa compreensão, ainda que de forma básica, né, assim, porque é apenas uma aula introdutória, mas que trará informações muito valiosas sobre esse sistema tão poderoso em relação à existência do corpo humano. Então, de início, queremos trazer aí umas informações que auxiliem cada um dos alunos a olharem para si mesmos e compreender assim que o nosso corpo, a nossa anatomia, a nossa fisiologia, ela sendo formada por diversos sistemas, como nós já temos abordado em alguns pontos e que ainda avançaremos nos estudos. E dentre estes sistemas está o sistema esquelético. Então, assim, mais do que um suporte, uma estrutura dinâmica de manutenção da própria vida, ou seja, que parece ser apenas um formato, apenas uma base de sustentação, apenas um suporte para a existência humana, o sistema esquelético ele é em si mesmo uma estrutura muito viva, muito dinâmica e que tem um valor fundamental. Então é preciso a gente desmistificar essa ideia de que os ossos têm ali uma função apenas para assegurar assim, o restante da estrutura corporal. Então, em si mesmo, ele tem uma importância fundamental. Ele é um edifício vivo que se ajusta, regenera e armazena energia. Ou seja, da mesma forma que os demais sistemas precisam se ajustar às diversas condições, o sistema esquelético também ele tem sua dinâmica própria de ajustar, de se regenerar, de cumprir a sua função, cumprir o seu papel dentro do processo de sobrevivência e manutenção da vida. Né? O esqueleto, ele é morto ou é estático? Às vezes, quando a gente só vai ver um osso, né, assim, um osso humano, pelo menos, assim, em situação muito rara e certamente fora do organismo. Então, dá a entender que ele é apenas uma peça sem muita funcionalidade, além daquela de assegurar assim, o restante do organismo mais mole. Né? Assim, ossos são estruturas secas e imutáveis. Isso é um mito, porque a realidade, o nosso esqueleto ele é um aço vivo. Ele se remodela conforme o exercício que fazemos, armazena energia e fabrica combustível do nosso sistema imunológico, o nosso sangue. Ou seja, olha como que os ossos se conectam com o restante do nosso corpo, através, inclusive, da produção de sangue que passa pela questão da existência dos ossos. Então, o esqueleto ele é morto ou estático. É um tecido conjuntivo vivo, vascularizado e em constante renovação. As figuras não auxiliam muito
compreensão, mas ela serve exatamente para ilustrar aquilo que as palavras trazem, né, em termos de informação. Então, assim, como que é organizado esse sistema esquelético? O sistema esquelético adulto, ele é composto por 206 ossos. Então, assim, o esqueleto axial, composto por 80 ossos, cujo eixo de proteção é o crânio, a coluna e a caixa torácica. Ou seja, a nossa cabeça, a nossa coluna que nasce aqui na parte de trás do nosso pescoço e vai até o final das nossas costas, e a caixa torácica que protege os órgãos fundamentais que estão aqui no nosso organismo. E o esqueleto apendicular, 126 ossos, a liberdade de movimento, membros, cinturas, escapular e pélvica. Então, assim, aí a gente pode compreender os nossos braços, as nossas pernas, as nossas costelas, os nossos demais ossos, né, que compõem a nossa estrutura corporal. As 5 principais funções do sistema esquelético. Então, assim, o sistema de sustentação e modelagem, porque define a altura de determinado corpo. Uma função de proteção, porque é a blindagem de órgãos vitais, como o cérebro, coração e pulmões, que são protegidos por carcaças dessa estrutura, desse sistema esquelético. A hemotapiose, que é a medula óssea vermelha, produtora das hemácias, leucócitos e plaquetas. Então aqui está, de certa maneira, a proteção das defesas internas que vão fazer circular dentro do nosso próprio organismo e nos proteger ou de forma preventiva, anteriormente a qualquer acometimento de doença, ou de forma a ajustar o nosso organismo para se defender assim de outros ataques que venham a sofrer, externos ou internamente. A reserva metabólica mineral, armazenamento de cálcio e fósforo, essenciais para a contração muscular e impulsos nervosos, além do próprio movimento, que é um sistema de alavancas que, em conjunto com os músculos, permite a locomoção complexa. Então, são os ossos que nos dão condições de poder caminhar lateralmente, caminhar para um lado, caminhar para o outro, caminhar de costas, fazer malabarismo, acrobacias, caminhar de 4 pés, se a gente quiser, caminhar com as mãos no chão, se a gente quiser. Então, esse ponto de equilíbrio e movimentação passa também por uma das funções, das 5 principais funções dos ossos. Como fábrica de sangue, hematopoiose, a medula óssea vermelha, localizada no interior do osso, como o fêmur e o externo. Produção diária de milhões de hemácias, leucócitos e plaquetas, conforme eu disse, para proteção do organismo. E sua importância clínica, o transplante de medula óssea e o tratamento de doenças como a leucemia. Ao lado aí vocês podem ver a figura de um osso, no qual aparece cada um desses compartimentos, desses elementos cuja funcionalidade existem e atuam em favor do organismo. Curiosidades do cotidiano e da saúde relacionada à estrutura esquelética. Então, se a densidade óssea ela tem seu pico por volta dos 25 aos 30 anos, aqui pensando na nossa existência humana. Fatores de risco: sedentarismo, baixa ingestão de cálcio e falta de vitamina D. Faz com que a nossa estrutura óssea, o nosso sistema esquelético possa entrar em colapso ou, pelo menos, vir a perder assim, parte daquelas funções que lhes são próprias. Né? Osteoporose e dieta, atenção à vitamina D e ao cálcio na adolescência previne fraturas no futuro, ou seja, uma alimentação, um cuidado, um armazenamento de vitaminas ao longo da fase de crescimento da pessoa, na fase infantil e na adolescência, vai garantir proteção também na sua fase adulta. A postura corporal, o impacto da inclinação da cabeça e a pressão sobre a coluna cervical. Então, a maneira como nós nos posicionamos, seja no sofá, seja na cama, seja usando aparelhos, né, celulares.
Então, assim, tudo isso impacta de maneira positiva ou negativa o nosso organismo através do sistema esquelético. E, por fim, em síntese, o sistema esquelético não é apenas um suporte mecânico, ele guarda a história biológica de um indivíduo. Através dos ossos, arqueólogos sabem o que uma pessoa comia e quais doenças teve há milhares de anos. Então, para a nossa reflexão, a gente traz a seguinte proposta: seu esqueleto é o registro da sua saúde. Se você pudesse ver seu esqueleto daqui a 50 anos, o que os seus hábitos de hoje diriam sobre ele? Que nós possamos levar para nós essas questões, considerando todas as informações às quais nós tivemos acesso ao longo dessa aula, e busquemos, assim, de forma poderosa, nos apropriar de mais informações que se referem também à nossa própria vida e existência. Muito obrigado.